E aí, pessoal da Caras, como é que vocês estão? Eu sou a Rita Contarelli e hoje eu tô com essa maravilhosa Rafa Ferreira. Rafa, a gente já tá batendo um super papo aqui antes. Vocês perderam já os bastidores, mas a gente vai contar tudo que rolou. E a gente veio aqui hoje principalmente para falar do seu livro maravilhoso. Ai, gente, olha que tudo nasceu. Ai, gente, para quem tá chegando agora, Eu Só Cabia nas Palavras é a abertura, assim, acho que para sua nova fase, né? Isso, meu primeiro romance. Ai, se Deus quiser, vão vir muitos outros. Que assim seja. E aí eu queria, então, começar falando desse livro mesmo. Principalmente agora, saber como que foi ontem, porque, pra quem não sabe, ontem foi aqui em São Paulo, né? Noite de autógrafos, vocês perderam se não foram. Foi incrível, gente, foi muito legal. E como que foi sentir, assim, acho que pela primeira vez, o gostinho de estar concretizando esse sonho, né? De estar compartilhando com o público. Acho que é só aquele sentimento de, tipo, autografar já deve ser super gostoso, né? Um livro seu, então... Muito gostoso receber as pessoas, né? E ver os amigos e quem você admira lá te prestigiando e escrever ali, né, uma dedicatória para cada pessoa que estava presente. Foi uma noite muito animada, foi muito gostoso, assim. E você vê tudo materializado, né? Sim. Você vê ali os livros todos na banca ali da livraria e cada um chegando com seu exemplar. É uma experiência incrível mesmo. Eu já estava ansiosíssima, né, para ver isso, porque o processo foi longo, a gente se dedicou bastante para trazer essa obra pro mundo, né? Então foi demais, assim, poder ter a experiência, né, do nascimento, né, da chegada, do lançamento, né? E a gente até conversou antes de começar a gravar sobre o início da construção desse livro, né? Que você tinha pensado inicialmente... Pensado não, né? Você realmente escreveu uma autobiografia. Me conta um pouco de como foi esse processo todo de parar e pensar, não, acho que tá na hora de compartilhar alguma coisa com o público de forma escrita, não só, por exemplo, por redes sociais. Eu comecei o processo em 2018, né? Eu comecei a escrever. E foi justamente pelas redes sociais que essa vontade veio, porque eu comecei a ver que tinha um público ali muito fiel, muito interessado em assuntos principalmente relacionados ao corpo, à autoestima, né, à autodescoberta, sobre os sonhos, né? Eu converso muito sobre acreditar nos nossos sonhos, ir atrás, correr atrás daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer. Então eu fiquei, queria conseguir reunir isso tudo num lugar onde as pessoas pudessem ler, pudessem ter em casa, né? E aí, a princípio, eu pensei em contar um pouco da minha história, como foi pra mim, qual foi a minha relação, né? Principalmente na adolescência, qual foi a minha relação com o corpo, como que foi que eu construí ali minha autoestima, né? Quando eu escrevi a autobiografia, que eu comecei a levar pro mundo. E aí, quando eu comecei a levar pro mundo, apresentar pras editoras, eu falei, eu acho que uma ficção ia cair melhor. Porque a autobiografia, talvez só quem já me conhece ou quem já tivesse interessado pudesse ter acesso a esse livro. E a ficção, ela abre, né? Sim. Ela abre bastante e muito mais gente pode se identificar com as questões, né? Não necessariamente só quem viveu exatamente as mesmas coisas que a Giovana, mas eu acredito que são sentimentos universais, que todo mundo sente, né? E também muitas pessoas podem se identificar com os outros personagens, né? Com o que eles fazem com a Giovana. Enfim, uma leitura muito proveitosa, assim, pra gente refletir sobre como a gente olha pro outro, como a gente olha pra si mesma, né? É sobre amor próprio, é sobre transformação e também sobre o poder das palavras. Sim. Porque a Giovana, ela encontra muito refúgio nas palavras, né? Um dos textos que ela lê, que ela escreve, e aí ela passa também a escrever roteiros para ela gravar, né, nas redes sociais, e isso começa a abrir o mundo dela, até que ela encontra a Lisa, que é uma aluna nova da escola, que dá uma revolucionada na vida dela e ela na vida da Lisa também, e é um romance muito gostoso, gente. E eu fiquei pensando muito, né? A gente até deu uma conversada sobre isso antes de começar a gravar, sobre a importância que várias obras fizeram na nossa juventude para a construção de quem a gente é agora. Aí eu fiquei pensando muito, você chegou a conhecer algum livro
que, por exemplo, não que se pareceu com o seu, mas que trouxe esse sentimento que você quer passar pro público? Como que você acha que você receberia esse livro na sua adolescência? Eu amaria ler esse livro na minha adolescência. Teria sido muito importante para mim entrar em contato com uma obra como essa. Na minha adolescência, gente, eu acho que eu aproveitei para ler os calhamaços assim, sabe? Que hoje em dia eu realmente não teria tempo. Eu era muito apaixonada por Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu. Eu lia Dostoiévski, eu ia lá, eu dava umas mergulhadas, assim. Então eu não tive muito contato com uma literatura como essa, que traz, assim, com mais leveza, por mais que ela aborde assuntos como gordofobia, como, né, enfim, diversas questões de autoestima e de sexualidade também, que são assuntos sérios, são assuntos necessários, atuais. Isso é feito de forma muito leve, Sim, muito é muito gostosa. lúdico, né? Isso, tem essa ludicidade aí, né? Então eu adoraria. Acho que poderia ter sido uma semente ali fundamental na minha autoestima, né? Sim. Que é o que eu desejo muito para as minhas leitoras, para os meus leitores, que possa trazer ali muita inspiração, né? Que, quem sabe, um novo olhar para si mesmo e para os outros, né? E a gente falando assim de autoestima, era até uma questão que eu queria conversar com você, porque você fala muito abertamente sobre isso nas suas redes sociais e agora no seu livro também. E queria entender um pouco em que momento que você... porque, por exemplo, todo mundo já passou por fases em que sofreu bullying ou que teve autoestima muito baixa, que é um processo que a gente vai construindo, é realmente uma escada. Em que momento, assim, da sua vida que você falou, não, eu tenho minhas vivências, eu quero compartilhar isso com o público, acho que tá na hora de usar a minha voz pra falar sobre isso e que você se entendeu como pessoa, assim? Como você disse, é uma grande construção mesmo, né? Eu acho que, assim, quando eu realmente comecei a olhar pro meu corpo com um outro olhar, porque se a gente pensar, né, o corpo gordo ele é visto de uma forma ainda muito limitada, né? As pessoas ainda associam o corpo gordo à preguiça, à incapacidade de diversas coisas, né? Então, eu também tinha essa visão, porque essa era a educação que eu tinha recebido. Quando eu entrei na faculdade de teatro, eu comecei a entender a potência do meu corpo e o quanto que eu era capaz de fazer tudo que eu quisesse. E isso me deu muita segurança, né? E aí eu saí da faculdade de teatro e tive a oportunidade de ter meu primeiro personagem na TV, que foi a Juju em Malhação. Aquilo deu, assim, foi uma chancela mesmo, sabe? Assim, uma coisa assim, me autorizou. Foi isso que eu senti, foi como se a vida tivesse me autorizado mesmo. Ó, não, você é capaz de ser o que você quiser. E isso me deu muita segurança. Mas falar abertamente sobre isso nas redes sociais, ó, é um gap gigante. Foi só em 2017 que eu realmente comecei a ter consciência mesmo, né? A palavra gordofobia, ela não existia, eu nunca tinha ouvido falar, né? A gente dizia que era... não, é brincadeira. Que não foi uma piada. Sim. E não foi. É gordofobia. Gordofobia não é piada. Não é mimimi, né? Não é historinha. Acontece mesmo, é muito perigoso. Sim. Existem várias crianças, adolescentes que nesse momento, né, podem estar passando por isso, né? Então, a minha dica é procura ajuda, não fica quieto, fala com o professor, com o psicólogo, com alguém da sua família, né? Pede ajuda mesmo, porque essa é uma questão que precisa ser olhada, precisa ser cuidada, né? E foi em 2017 que eu falei, não, agora eu me sinto pronta pra Super falar. pertinho de quando você começou a escrever o livro, então, né? Exatamente. Que legal, porque então foi um acho que você cresceu e se construiu junto com a escrita da obra, né? Acho que até a questão de você ter começado por uma autobiografia foi muito um processo de se conhecer também, né? Exatamente, eu Que digo legal. sempre isso. Que de alguma forma o autobiográfico fez com que eu tivesse segurança da minha história, de me conhecer também, pra ir escolher. Não, então vamos falar sobre adolescência especificamente. E eu emprestei, claro, algumas histórias pra Giovana. Mas a Giovana é a Giovana, ela é uma outra personagem. Eu sempre até brinco, assim, que eu quero ver se os leitores conseguem descobrir ali o que aconteceu na minha vida, o que da Giovana realmente a Rafa viveu, sabe? Porque eu emprestei várias coisas pra ela, mas também peguei histórias de amigas que me contaram, também histórias de seguidoras, né, de pessoas da minha comunidade nas redes sociais.
porque a ficção abre para isso, né? A gente consegue ir trazendo outros dados, né? O que eu acho que só gera mais identificação, Com né? certeza, Porque, com certeza. né, a gente sabe que são histórias reais, né? Que aconteceram. E eu achei muito necessário, assim mesmo, você trazer assuntos como a sexualização, a gordofobia, enfim. Principalmente, que nem a gente estava conversando antes, para uma obra que é infanto-juvenil. Sim. Porque essa é a fase que a gente constrói o nosso pensamento em relação a muitas coisas, sabe? Viver uma fase muito difícil na adolescência pode destruir muito quem a gente vai ser no futuro. E a gente tem várias obras de autores incríveis que são só ficção. Mas trazer sempre, por exemplo, as novelas, às vezes, trazem temas muito polêmicos e que levantam essa reflexão, que é o papel da arte e dos livros também. Eu achei muito, muito, muito necessário você ter trazido esses temas, porque faz um público mais jovem refletir em cima disso, né? Ah, com certeza. E é exatamente no momento em que a gente tá se perguntando essas coisas, né? Na adolescência, pra mim foi um dos períodos mais difíceis, assim, eu tinha muitas questões, muitas inseguranças, eu acho que pra todo mundo isso acontece, né, mas com certeza o corpo gordo, ou ainda, né, muitas outras questões de aparência, estética, que ainda são vistas como tabus na sociedade, como questões que ainda sofrem muito preconceito, né? Com certeza essas pessoas acabam sofrendo um pouco mais, né? Acabam tendo acessos negados, né, a determinados lugares, tendo direitos negados, né? Tipo, o corpo gordo às vezes não consegue acessar, né, um avião, uma roleta, não tem acesso a um exame médico porque a maca não comporta, porque o aparelho não comporta aquele corpo, né? Então, é muito importante que a gente esteja letrado nessas histórias, né? A gente conheça sobre isso desde muito cedo, até para que venha acontecer uma mudança, né? Para que quando essas adolescentes que me leem hoje chegarem à vida adulta, né, a situação já esteja melhor, né? Já não tenham que encarar muitas coisas que a gente encara hoje em dia, né? Sim. E tem alguma passagem assim do livro que pra você foi ou mais difícil de escrever, ou que foi a sua preferida por algum motivo? Tem alguma coisa assim que você fala, não, esse daqui tem meu coração todinho? Eu acho que a relação da Lisa com a Giovanna são as partes mais... Ai, meu Deus. Foi muito gostoso de escrever, assim, principalmente quando elas começam a descobrir o que é o amor romântico, assim. Foi muito gostoso de escrever. E também tem as partes que são muito difíceis de escrever, não por uma dificuldade em si, mas pela emoção mesmo que elas trazem, né? Que quando a Giovanna se decepciona, era sempre muito difícil pra mim escrever as decepções dela, assim, porque eu ficava, ai, coitada. Não, mas é isso mesmo, acontece assim mesmo. Maravilhoso. Mas é importante ter, né? Infelizmente a vida não é só flores, né? Então a Giovanna também vai passar por coisas difíceis. E a gente gosta de conflito, né? Sem conflito não tem uma boa história, né? Verdade. A gente precisa ver o conflito ali. Sim. E você falou da Lisa, você tem uma Lisa assim na sua vida também? Ah, tenho sim. E justamente nessa época aí, ó, pronto, já dei um spoiler pra vocês que querem saber o que aconteceu na vida, né, da Rafa e da Giovanna. Mas sim, eu também me apaixonei loucamente por uma Lisa na minha adolescência. E foi muito importante para a construção de quem eu sou, entender tudo isso, perceber a minha sexualidade, né? Me entender como uma pessoa bissexual. E isso foi uma coisa que também foi um processo. Por mais que eu tenha vivido isso na minha adolescência, eu não entendi isso ali. Sim, demorou com certeza. pra caramba pra eu entender, né? Só realmente quando foram aparecendo outras pessoas, eu fui me relacionando com outras pessoas, que eu fui descobrindo isso. E hoje eu acho muito importante a gente falar sobre essas questões, porque isso causou tanta confusão quando eu era adolescente, sabe? Tanta confusão na minha cabeça. E se pode, não pode, se tá certo, se não sei o quê, se vão gostar de mim, se vão me aceitar. E hoje eu vejo que a gente já tem um espaço mais confortável, né? A gente já tem um espaço mais aberto para falar sobre isso. Ainda temos muito que evoluir, né? A gente sabe muito bem como que é, né? A LGBTQIA+, fobia tá aí, né? Ainda muito presente,
Mas a gente tem essa liberdade maior de ser quem a gente é, né? E isso é que é bonito. A mensagem do livro é muito essa, é a gente ser quem a gente é, sem medo, né? E apesar de todas essas coisas, o mais bonito é a gente ser quem a gente é, né? Sim, com Únicos certeza. e únicas, do jeito que nós somos, né? E eu achei muito legal uma coisa que você falou agora, por exemplo, da confusão que fez assim na sua cabeça, sabe? E isso é muito, não vou dizer que é legal, porque não é, mas é muito importante falar sobre isso, porque eu acho que principalmente, por exemplo, pessoas que são bis. Como assim, nessa fase, a gente pensa, como assim gostar de meninos e gostar de meninas? Sabe? E a gente vê hoje muito também, como que eu posso, um silenciamento até, como se não pudesse gostar dos dois. E eu acho muito necessário você falar sobre isso mesmo, porque eu vejo tantas pessoas falando assim, eu vou falar um comentário agora que é muito chato, mas que fala assim, não existe homem bi. Homem bi que é gay, que não se... bi, né? que não assume que é gay e fala que é bi. Isso é tão chato e tão necessário ser falado, porque não é desse jeito, sabe? Não é desse jeito. Então... Não é mesmo. Mas a comunidade bi, ela é muito invisibilizada, Sim. né? É porque, assim, se você tá namorando uma mulher, você é lésbica. Uhum. Se você tá namorando um homem, você é hétero. E pronto, tá resolvido. Eu até brinco que daqui a pouco vão querer caçar a minha carteirinha de bi, porque eu tô casada há muito tempo com um homem. A gente sempre faz essas brincadeiras. Porque as pessoas, elas têm esse pensamento limitado, né? Então, se a Rafa tá casada com um homem, ela é hétero. E não, gente, não é assim. A gente não deixa de ser porque nesse momento você tá se relacionando com alguém, né? Sim. E é muito importante que a gente respeite mesmo a sexualidade de cada pessoa, né? Assim como ela é. Dizer que um homem não pode ser bi é uma afronta à sexualidade daquela pessoa, né? E só quando a gente conseguir realmente enxergar as pessoas e respeitar elas como elas são, que a gente vai conseguir ter essa visão mais ampla, né? Porque isso acontece muito, muito. Eu tenho uma amiga bi que ela já tá junto com a namorada dela há muito tempo e até hoje é isso, sabe? Agora você virou lésbica, virou o quê, gente? Vira uma chavinha e a pessoa agora sou lésbica, agora sou hétero. Isso. E não, gente, a gente tá aberto aqui, né? Assim, do jeito que a gente é. E os relacionamentos vão, né? A gente não tem controle sobre o outro, né? Então, se a pessoa tá ali dizendo, respeita, respeita a sexualidade dela, respeita o que ela tá dizendo pra você. É uma informação valiosa, né? Que ela tá compartilhando, porque só diz respeito a ela e mais ninguém. Ela nem precisava dizer isso pra você. Exatamente. Então, se ela disse, é porque ela quer que você saiba, né? Ela tá compartilhando isso. E respeito acima de tudo, né, gente? Sim. Respeito é o que a gente precisa, né? A todas as formas de amor, porque eu penso assim, vale tudo. Amor Com certeza. Amar é a beleza e só que a gente tem nessa amor vida. só soma, independente da forma que seja. Exatamente, então, exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas, elas, no geral, eu vou até me colocar dentro, porque isso serve para outras questões da vida, a gente tem aquela mania de colocar tudo em caixinhas. Mas que não, ninguém precisa estar em nenhuma caixinha, podem existir várias Rafas e várias Ritas que transformam quem a gente é no total. Então, isso eu acho que é muito, muito necessário, assim, de pensar que, sobre o amor, por exemplo, amar tá somando, a gente pode amar quem a gente quiser e não precisa entrar em uma caixinha para ser considerado amor, né? Com certeza. Essa é uma questão que, graças a Deus, a gente tem visto que as pessoas têm entendido cada vez mais, mesmo estando longe de chegar no ponto ideal, assim. Ah, com certeza. Mas a gente continua evoluindo Sempre. Porque tem muita gente falando, nossa, quantos livros estão sendo lançados com esse assunto. E é isso, a gente tem que ser cada vez mais. E para as crianças, sim, e para os adolescentes, sim. Porque é o nosso futuro, né? E desde cedo vão percebendo que esses assuntos não são tabus, não são polêmicos, né? São inerentes ao ser humano, a forma como a gente ama, né? A forma como a gente se doa ao outro. Então, sem essa de dizer, ai, mas vai falar isso pra criança? Sim, vai falar sim. Tem que falar mesmo. Sim. E aí, voltando a falar do livro, queria saber, você pretende fazer uma continuação para a história da Giovanna, alguma coisa assim? Olha, se a gente pode falar sobre sonhos, e eu gosto de sonhar alto, né?
Eu gostaria muito de ter uma adaptação pro audiovisual desse livro. Ai, por favor. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu conto com o auxílio lindo e maravilhoso, né, da Thalita Rebouças, que fez essa primeira orelha aqui, que recomendo a vocês. Se isso acontecer um dia, claro que eu vou lá, Thalita, bater lá na porta dela, porque é uma pessoa experiente, uma referência pra mim. É uma das pessoas que mais me influenciou pra escrever esse livro, né? Então, é uma honra danada pra mim ter contado com a leitura dela, né? Com essa linda escrita que ela teve sobre o meu trabalho. Então, meu sonho agora é esse, é levar pro audiovisual e contar aí com um auxílio luxuoso aí dessas pessoas que acreditam tanto no meu trabalho, né? Não, e é muito legal porque nos últimos tempos a gente viu que tá abrindo muito espaço para produções baseadas em livros de obras brasileiras. A Thalita é um exemplo gigantesco disso, principalmente pro público infanto-juvenil e tudo mais. Então, assim, não é por nada não, mas se eu fosse investidora a gente já investia. Não, mas a gente joga no ar porque... eu tenho essa madrinha linda, maravilhosa, inspiradora, que realmente trilhou esse caminho. Sim. Com maestria. Eu sou apaixonada, eu assisto todos os filmes dela. Eu Entra amo. no streaming, eu também. Entra no streaming, eu tô lá assistindo. E é isso, né? A gente gosta de assistir porque é bom. Então, eu fico louca pra que a Giovana, né? Eu só cabia nas palavras, também possa alcançar esse lugar. E eu vou falar, da Thalita, por exemplo, Fala Sério Mãe, Fala Sério Amiga, foram livros que me ajudaram na minha adolescência. A mesma coisa que a Gil vai fazer na vida de várias outras meninas. Então, ter uma obra audiovisual disso também ia ser incrível. Ó, gente, aí. A gente joga aí pro universo. Maravilhosa. E além desse livro, assim, você tem... Tudo bem que você tá trabalhando bastante agora nesse, mas você tem vontade de continuar escrevendo? Porque é uma coisa que, pelo jeito, já estava muito dentro de você, né? Mesmo você focada no audiovisual, nas novelas, o dom já estava ali dentro, né? Já estava querendo sair. Na adolescência, assim como pra Giovana, a escrita sempre foi um refúgio pra mim, assim, e também uma forma de compreender o mundo, né? Uma forma de mapear o que estava acontecendo comigo. Então, eu sempre recorri muito à escrita. E agora que eu tô começando a escrever profissionalmente, né? O gás tem aumentado, assim. Eu tô com muita vontade de lançar um próximo livro. Quando estavam me fazendo essa pergunta no início do processo, eu tava assim, não, gente, eu tô muito dedicada no primeiro romance. Aí, semana passada, eu tive uma ideia. Eu amo. Eu tive uma ideia, assim, talvez eu faça um infantil, não sei. Eu comecei a ter umas ideias, então pretendo, sim, seguir com esse caminho. Que legal. Quando a experiência é boa, né, a gente fica com vontade de ter mais, então... Com certeza vão vir próximos romances, próximos livros aí. Nossa, você falou do livro infantil, eu vou dizer que eu sou muito suspeita pra falar, porque eu amo livro infantil. E eu acho que eu leio muito pra minha filha. E eu acho que é muito, muito, muito importante trazer temas do mesmo jeito que a história da Gil, mas temas atuais e importantes de uma forma muito lúdica para crianças. Tem vários livros que falam sobre feminismo, racismo, que eu tô sempre acompanhando e sempre lendo, e eu fico, gente, essa sementinha que eu tô plantando agora vai fazer tanta diferença, então assim, apoio 100% você se dedicar mesmo a esse lado, porque eu ia amar. Eba, fico feliz e sim, é uma semente muito importante, né? Eu também tenho uma sobrinha que é uma ótima leitora, ela adora ler, tá ali sempre muito dedicada. E eu vejo, mesmo quando você começa a debater sobre os assuntos com ela, essas ideias que esses livros já trouxeram pra ela já estão muito dentro, né? Que linda. Feminismo pra essa geração nova já é alguma coisa muito dentro, assim, não tem mais questão. Eu ouvi, alguém disse do lado da minha sobrinha no outro dia que aquele brinquedo era de menino, ela deu um sermão. Isso não existe, brinquedo é pra quem quiser brincar. E eu assim, nossa, batendo palma 7 anos, sabe? E é isso, tem um valor inestimável mesmo a gente incentivar as crianças a lerem conteúdos necessários, né? Que a nossa sociedade precisa discutir, né? E Rafa, de novo, quero te parabenizar muito por esse projeto. Mostra o livro pro público. Gente, que lindo! Tá aí disponível em todas as livrarias, também no site, nas minhas redes sociais, se vocês forem lá na bio, tem lá todos os links para vocês comprarem e se deliciarem aí com essa história, conhecerem a Gil mais profundamente.
Eu acho que vocês vão gostar. Não, eu tenho certeza, gente. E obrigada pelo nosso papo. Foi muito gostoso. E, de novo, quando for tendo mais novidade, forem lançando outros livros, novela também, tudo, pode vir que a gente continua sempre conversando. Eu que agradeço, gente. Que delícia de papo. É sempre muito bom estar com a Caras. É sempre muito bom, gente. É sempre divertido, gostoso. Vocês sempre me recebem muito bem. Então, pode deixar que eu volto com certeza. E muito obrigada.